Boa tarde a quantos nesta tarde se quiseram associar a este espaço informativo. Iniciamos aqui o programa Eclésia, uma presença habitual nas tardes da RTP2, para levar até si o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. O cardeal Turkson, enviado especial do Papa à Costa do Marfim, aguarda ainda autorização para entrar no país, a fim de promover o diálogo entre as partes e inteirar-se sobre a situação da comunidade católica. Na audiência geral desta quarta-feira, a situação neste país africano e também o conflito na Líbia mereceram um novo apelo do Papa que pede paz e diálogo entre as fações em confronto. Prego per le vittime e sono vicino a tutti coloro. Rezo pelas vítimas e manifesto a minha proximidade a quantos estão a sofrer. A violência e o ódio são sempre uma derrota. Por isso envio um novo e incessante apelo a todas as partes envolvidas, a fim de que avance o trabalho de pacificação e de diálogo e se evitem mais derramamentos de sangue. E se evitino ulteriori spargimenti di sangue. E o continente africano tem um novo bispo. Dom Hildo Fortes foi ordenado em Lisboa e vai exercer o seu trabalho pastoral em Cabo Verde. Uma ponte entre as duas igrejas. Foram estas as palavras proferidas pelo cardeal patriarca de Lisboa durante a cerimónia de ordenação de Dom Hildo Fortes como novo bispo do Mindelo. A diocese que o viu crescer na fé assistia no quarto domingo da Quaresma à ordenação de Dom Hildo Fortes como bispo da diocese do Mindelo, em Cabo Verde. Uma cerimónia presidida por Dom José Policarpo na igreja de São Vicente de Fora, que durante a homilia apelou a este novo bispo que reforça ainda mais os laços entre as igrejas dos dois países. Peço a Deus nesta celebração que seja este ardor missionário e esta luz da fé que continua a unir as nossas igrejas de um modo muito particular, a partir deste momento em que, em plena sede de Lisboa, em plena Igreja do Patriarcado de Lisboa, nós consagramos um bispo que faz a ponte entre estas duas igrejas. Recebe a mitra e brilha em ti o esplendor da santidade. Recebe facto, símbolo do mundo pastor. Dom Hildo Fortes fez o seu percurso de preparação para o sacerdócio no Patriarcado de Lisboa, tendo passado pelos seminários de Almada e dos Olivais. Depois da sua ordenação, a 29 de novembro de 1992, passou por várias paróquias da diocese portuguesa e do Mindelo. Aos 46 anos, foi nomeado bispo por Bento XVI, sucedendo a Dom Arlindo Gomes Furtado. Natural da Ilha do Sal, em Cabo Verde, mestre em Teologia Sistemática e com licenciatura canónica em Teologia Pastoral, foi ainda em Lisboa assistente do então Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. No meu coração estão duas igrejas muito especiais. Esta que me viu crescer, que posso considerar como mãe, patriarcado, e esta que tem estado a servir e que agora me põe como pastor, Mindelo. E há laços que nós damos e oxalá que não sejam para desatar. A entrada oficial na diocese do Mindelo está marcada para o próximo domingo, dia 10 de abril. É já um dos principais festivais de música sacra. Terras Sem Sombra é um projeto do Departamento do Património Histórico da Diocese de Beja, com uma programação anual de concertos, conferências e visitas guiadas. O festival faz a ponte entre património edificado e património musical. O programa Eclésia esteve no concerto de abertura em Santiago do Cacém. A cantora espanhola Maria Baia canta em estreia mundial 5 sonetos renascentistas da autoria do compositor português Alexandre Delgado. Uma obra feita por encomenda do Festival Terras Sem Sombra.
A Igreja foi tradicionalmente a grande mecenas das artes, sobretudo na Europa Ocidental. A verdade é que, na passagem dos tempos e, sobretudo, a partir da Revolução Francesa, existiu uma espécie de divórcio que se foi acentuando. É contra isto que nós queremos lutar. De facto, acreditamos que também hoje há uma arte religiosa, também hoje há uma arte sacra que importa valorizar, dar a conhecer, e não podemos olhar apenas com nostalgia para as grandes páginas do passado. Também hoje há uma música que nos ajuda a, se quisermos, encarar de maneira diferente o mundo, a nossa relação com o próprio fenómeno estético e, evidentemente, a nossa relação com o sagrado. Este foi o concerto inaugural na Igreja Matriz de Santiago do Cacém. La difesa do patrimônio non è solo la difesa di un patrimonio in termos de monumentos ed edificio, ma também la difesa de un patrimonio musical. E neste caso se defende o patrimonio também creando un patrimonio, encomendando obras. E esta obra sarà interpretada por Maria Baio, una grandissima cantora espanhola, que cantou nos maiores e canta nos maiores teatros do mundo, do Metropolitan até a Scala de Milão, de Londres até Paris. Então, l'idea è também de promover a defesa do nosso patrimônio e dar un'immagine internazionale. Paulo Pinamonte, antigo diretor do Teatro de São Carlos, será nos próximos 3 anos o diretor artístico deste festival. Para esta 7ª edição, elaborou um programa que faz a ponte com o contemporâneo. O que eu quis trazer por este festival é mesmo o diálogo com a contemporaneidade, porque o patrimônio das igrejas que está a ser magnificamente conservado por il Departamento do Patrimônio Storico-Artístico da Diocese, seja valorizado attraverso una serie di concertos, ma também seja conhecido internacionalmente, convidando artistas estrangeiros, encomendando obras novas e abrindo novas janelas por esta nossa magnífica terra. Este festival apresenta toda uma outra forma de olhar a música sacra. Não apenas música litúrgica, mas, acima de tudo, um património cultural, arquitetónico e natural que a Diocese de Beja trabalha por preservar e divulgar. Trata-se um festival fundamental para dar nova vida, para, no fundo, criar um circuito de visitação e de novo interesse para grande parte dos nossos monumentos históricos. Grande parte das nossas igrejas realmente começam a integrar este circuito. São vários os concelhos que já o constituem desde há alguns anos. E, sobretudo, estamos cada vez mais apostados numa internacionalização, que eu penso que é um dos destinos lógicos, um dos destinos óbvios, para conseguirmos, de alguma maneira, valorizar este grande património alentejano que temos entre mãos e que queremos partilhar com todos. No programa deste ano estão grandes nomes da música sacra, com o tema Peregrinação Interior. Terras Sem Sombra traz para o grande público uma proposta de viagem pela espiritualidade na música ocidental. O festival este ano faz uma aposta clara numa análise, se quisermos, numa aproximação muito sensível das relações entre a música e o sagrado, tendo como fio condutor a peregrinação. Não só a peregrinação aos grandes centros, aos grandes destinos, como podem ser Jerusalém, Roma ou Santiago de Compostela, mas sobretudo a peregrinação interior, como uma atitude que cada vez mais nós na vida devemos adotar, e uma atitude que aposta não só numa relação muito clara com tudo aquilo que nos rodeia, com os outros, com a própria natureza, se quisermos com a cultura e com as manifestações artísticas, mas também uma relação diferente com Deus. O festival irá percorrer as principais igrejas do Baixo Alentejo. O próximo concerto será já no dia 16 de abril, em Almodóvar, às 21h30, na Igreja Matriz de Santo Ildefonso,
com obras para cravo de Bach, Handel e Scarlatti. E nesta tarde contamos com Dom Manuel Clemente e a sua rubrica O Passado do Presente, que nos continua a falar da ação pastoral da Igreja na sociedade contemporânea. A presença da Igreja na sociedade contemporânea está a merecer a análise de Sr. Manuel Clemente nesta rubrica ao passado e presente. Sr. Manuel, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado, antes de mais, por estar a ver mais connosco e nos encontrarmos aqui nesta sala de exposições da Consolata, do Museu dos Missionários da Consolata, onde gravamos esta série de programas sobre a pastoral contemporânea. No século XX... Coisas do passado a empurrarem-nos para o futuro, não é? Exatamente. Temos seguido o ângulo de abordagem. O Sr. Manuel propôs esse ângulo de abordagem de olharmos os vários pontificados, analisando a incidência da ação da Igreja nos vários pontificados. Para chegarmos agora a Pio XI. A Pio XI. E vamos lá ver como é que, de uma pastoral tão sobrenatural, no sentido em que usámos a palavra, como foi a de Pio X, numa pastoral tão voltada para a missão pacificadora da Igreja, da Santa Sé e da Igreja em geral, que foi o próprio do pontificado de Bento XV, vamos agora para este pontificado entre duas guerras, que é o pontificado de Pio XI. Pio XI não tinha tido uma carreira paroquial nem diocesana, era um grande erudito, Aquiles Ratti, tinha sido bibliotecário de duas grandes bibliotecas, quer em Milão, quer em Roma, na Santa Sé, e tinha sido, ultimamente, arcebispo de Milão, mas só uns meses. Ele só foi arcebispo de Milão uns meses, porque Bento XV morreu assim inesperadamente, com um problema respiratório, e ele acabou por ser eleito logo a seguir, o cardeal Ratti, com o nome de Pio XI. Pio XI é um homem muito culto, e muito determinado, com uma consciência muito certa do que é o papel da Igreja na sociedade, no sentido também de influenciar essa sociedade, organizando a Igreja numa militância geral. Portanto, é preciso que a Igreja agora, nessa sociedade que estava a refazer e com tantas incógnitas para o presente e para o futuro, a seguir à Primeira Guerra Mundial, era preciso que a Igreja se assumisse e agora afirmasse militantemente, e estou a escolher o adjetivo de propósito, na sociedade, nos diversos campos da sociedade, se projetasse aí como doutrinadora, como influenciadora em termos evangélicos de, enfim, cada rincão da sociedade humana, de cada setor da vida social. E é por isso também que a grande obra de Pio XI, que mais marcou, tem o nome da Ação Católica. O nome da Ação Católica, que é, repito, uma organização geral e militante das forças católicas para influenciar a sociedade. Ainda antes de irmos à Ação Católica, onde depois ficaremos, eu queria dizer que, para isso, Pio XI soube resolver o problema de base da Santa Sé, que era exatamente a sua base física e territorial, ou seja, como é que ela se podia afirmar como grande organismo internacional e, ao mesmo tempo, manter a sua liberdade de atuação sem ser dependente politicamente de nenhum Estado. E ele conseguiu, em 1929, com os acordos de Latrão, entender-se com a Itália e então reconstituir essa base territorial da Santa Sé, em termos puramente simbólicos, mas... que é o Estado Vaticano, não é? O Estado Vaticano, 40 hectares, mas que lhe dão essa liberdade internacional e esse reconhecimento internacional que lhe permitem hoje estar em tantos organismos. Porquê? Porque é um Estado, tem um território, isso faz parte de ser um Estado, mas a partir daí então reafirmar-se e repropor-se e estar presente. Mas, com essa base, depois, então, intervir. Já agora, a propósito, quando os próprios cardeais, lá na Curia Romana, se perguntavam, mas um Estado, 40 hectares, um quintal, e dá para ser um Estado, ele teve uma intervenção, que é muito do seu género, em que dizia mais ou menos assim: quando um território consegue ter a colunata de Bernini, os manuscritos e todos os tesouros bibliográficos nós temos aqui na Biblioteca do Vaticano,
Conseguimos ter também, enfim, a representação aqui guardada de tudo quanto tem sido a arte da humanidade. Quando conseguimos guardar, enfim, o túmulo do Príncipe dos Apóstolos de São Pedro, temos também esta grande cúpula do Miguel Ângelo. Um território assim é certamente um dos maiores territórios do mundo. Era um Papa que tinha esse sentido da verdade da Igreja, da sua dignidade, da sua consistência, mesmo que apoiada apenas num território de 40 hectares. Depois também muito cioso dessa mesma liberdade da Igreja na sua atuação. Preciso ver que este pontificado, a partir de 1922, tem que suportar a ascensão dos nacionalismos e dos totalitarismos. Na Itália o fascismo, depois na Alemanha, entre os anos 20 e os anos 30, vai ser o nazismo, depois havia também os vários comunismos agressivos, não só na União Soviética, mas também no México, até na Espanha, do ponto de vista republicano anticatólico, enfim, muitos totalitarismos e muitas ações anticatólicas e anti-religião até, e ele em tudo isso vai ser extremamente determinado, e quer nos princípios, quer na defesa teórica e prática, tanto quanto pôde, da liberdade da Igreja, para ela poder exercer a tal ação que ele queria de reconquista, também a palavra do tempo dele, a reconquista moral e espiritual do mundo para Cristo e a partir de Cristo, e é nesse sentido que um trecho da Laboa nos pode também ajudar. O lema do pontificado de Pio XI foi Pax Christi in Regno Christi. O reino de Cristo, instaurado na terra, asseguraria a paz entre os homens. Esta é a ideia que anima a introdução litúrgica da festa de Cristo Rei na encíclica Quas Primas, de 11 de dezembro de 1925, e o fundamento da sua recusa de qualquer laicismo que pretendesse organizar a sociedade humana como se Deus não existisse. O centro vital do magistério de Pio XI encontra-se na ideia do reino de Cristo. Através desta ideia, os temas eclesiológicos e os temas espirituais ligam-se intimamente. No seu cristocentrismo unem-se a dimensão pessoal, Cristo reina na vida íntima, na mente e no coração, e a dimensão social. Cristo reina na vida pública das nações. E a organização de uma das obras mais queridas e representativas deste pontificado, a Ação Católica, corresponde também a tal propósito. Exatamente. Esse trecho é muito esclarecedor. Portanto, trata-se de apresentar Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo como alma de uma sociedade a refazer, não é? E isso faz como? Faz através de uma ação determinada da Igreja, militante, portanto, no mundo, como militante, militar, é como se fosse um exército, mas este é um exército pacífico, com certeza, de persuasão em todos os setores da sociedade. E organizando, isto também é muito característico, organizando tudo aquilo que já se fazia nesse sentido, porque quando nós falamos em ação católica, estamos a falar de uma série de iniciativas que visam projetar a crença na sociedade. Não apenas internamente, como se tinha feito no tempo de Pio X, incentivando o sentido sobrenatural da vida cristã, mas agora em termos de apostolado, isto é, de presença cristã, laical, maioritariamente laical, como colaboradores e, de certa maneira, participantes no apostolado hierárquico, ou seja, aquilo que até aí competiria à hierarquia, numa sociedade tradicional, em que tudo fosse cristão. Então, era a hierarquia, aos bispos e aos padres, que pertencia essa atuação pastoral, mas agora também os leigos nos diversos setores deviam colaborar, deviam, de certa maneira, participar por um mandato que lhes era dado pelos bispos, nessa mesma pastoral e nessa mesma expansão do cristianismo no mundo. Mas, como tudo se organiza na Europa dos anos 20 e dos anos 30, também estas iniciativas de apostolado se vão organizar muitíssimo, não é? E é essa organização geral do apostolado que se chama Ação Católica. A Ação Católica depois teve em cada país as suas concretizações específicas. Mas falando aqui no nosso caso português, era óbvio, ela aqui é instaurada pelos bispos e em colaboração direta com Pio XI em 1933. E então todos os setores, era o famoso AIOU, portanto, o setor agrário, que nós chamamos rural, o setor escolar, depois o setor independente, que era o setor assim, um pouco indefinido, de classe média, o setor operário e o setor universitário.
E isto em relação à juventude, portanto, a JAC, a JEC, a JIC, a JOC, a JUC. Depois em relação aos adultos, a LAC, a LEC, a LIC, a LOC, a LUC. E depois por masculino e por feminino. Portanto, a JOC, ou a JAC e a JOCF, ou a JACF e a JECF e por aí fora, ou a JUCF. E assim tudo ficava enquadrado, organizado, com certeza que sob a tutela do Episcopado, depois com um mandato dado a leigos militantes para levarem por diante essa projeção do cristianismo na sociedade em cada setor, e assim se fez. E assim se organizou. E se organizou como nunca tinha acontecido, porque, enfim, segundo alguns autores, chegamos ali ao final dos anos 60, ainda ao final dos anos 60, e a Ação Católica contaria com cerca de 100 mil afiliados, claro, com graus de militância muito diferentes, mas representou uma acentuação pastoral da Igreja no seu conjunto, através de um laicado militante que também era inédito. Que chegou até aos nossos dias ainda. Né? De outra maneira, como veremos depois. Isto é sobretudo até aos anos 60. Depois dos anos 70... Veremos então 18 dias no novo encontro para continuarmos a analisar esta presença da Igreja na época contemporânea. E é com a análise de Dom Manuel Clemente que chegamos ao fim deste nosso encontro. O Eclésia está também na internet, em agência.eclésia.pt. Esse é também o portal que lhe dá toda a atualidade. Mais logo, a Eclésia espera por si na rádio, é na Antena 1, 15 minutos antes das 11 da noite. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.